No coração de São Paulo, há um pedaço do Japão. Ruas com lanternas vermelhas, placas em ideogramas, feiras de anime e restaurantes de ramen. Mas o que poucos sabem é que antes de se tornar o bairro japonês mais famoso do Brasil, a Liberdade foi um lugar de morte, sofrimento e luta. Ali, escravizados eram enforcados em praça pública. E mais tarde, ex-escravos pobres passaram a viver onde a elite paulistana não queria pisar. A história da Liberdade é feita de contrastes, de dor e renascimento, de tradição e reinvenção. Hoje, vamos mergulhar na história de um bairro que carrega o peso do nome que ostenta e que se transformou em um dos símbolos mais vibrantes, complexos e visitados do país. Antes dos arcos orientais, dos mercados de mangás e do cheiro de gyoza no ar, a Liberdade era um lugar temido. No século XIX, a região era conhecida como Campo da Forca. Ali eram erguidas as estruturas de madeira onde escravizados eram enforcados em praça pública, como punição exemplar. Era um local de execuções, onde a morte era espetáculo. Multidões se reuniam para assistir. O nome Liberdade, ironicamente, surge desse contexto. Reza a lenda que, ao serem levados ao patíbulo, muitos negros gritavam seu último desejo, liberdade. Mais tarde, com o fim da escravidão, a área passou a abrigar uma população pobre e marginalizada. Ex-escravizados, operários e migrantes que não tinham para onde ir. Era um bairro de ruas de terra, casas precárias e pouca atenção do poder público. Entre os becos e cortiços surgia um ambiente de resistência silenciosa, onde a sobrevivência era o principal ato de rebeldia. Esse passado é, até hoje, pouco lembrado, mas continua impresso nas esquinas. A Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, construída ali em 1810, atendia aos condenados nas últimas horas antes da execução. E o Cemitério dos Aflitos, recentemente redescoberto, foi o lugar onde muitos escravizados foram enterrados sem nome ou registro. Antes de ser um símbolo de cultura asiática, a Liberdade foi um território marcado por sangue, e sua história começa pela dor. A transformação da Liberdade começou no início do século XX, com a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. Em 1908, o navio Kasatomaru atracou em Santos, trazendo as primeiras famílias japonesas que viriam trabalhar nas lavouras de café. Mas a vida no campo era dura. Muitos abandonaram as fazendas e migraram para a cidade de São Paulo, em busca de melhores condições. A região central, especialmente o bairro da Liberdade, oferecia aluguéis baratos e proximidade com a antiga Estação da Luz. Ali, os imigrantes começaram a construir sua comunidade. No início, eram operários, pequenos comerciantes, lavadores de roupa, donos de pensões. Com o tempo, criaram escolas de língua japonesa, clubes, padarias, quitandas e pequenos mercados, e passaram a organizar a vida em torno dos seus próprios valores. A presença nipônica se consolidava, tijolo por tijolo, palavra por palavra, silêncio por silêncio. Em meio ao preconceito e à desconfiança, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão era inimigo declarado do Brasil, os imigrantes resistiram com discrição, trabalho e solidariedade. Ao fim do conflito, vieram os filhos e netos, já brasileiros, que começaram a integrar as culturas. Assim, a Liberdade foi deixando de ser apenas um reduto japonês, tornava-se um espaço nipo-brasileiro com identidade própria. Um bairro que nascia da dor, mas florescia na construção de um novo lar. Foi a partir da década de 1950 que a Liberdade começou a se transformar visualmente no que conhecemos hoje. Com o crescimento da comunidade nipo-brasileira e o fortalecimento econômico dos descendentes, surgiram os primeiros símbolos visuais da cultura japonesa no bairro. Em 1969, foi instalada a primeira Tori, aquele tradicional portal vermelho que simboliza a entrada em um espaço sagrado no Japão. As lanternas vermelhas, conhecidas como Shoshin, começaram a decorar os postes das ruas. As placas passaram a incluir ideogramas. O bairro ganhava um ar oriental que chamava a atenção e despertava curiosidade. Aos poucos, os comércios especializados também se consolidavam.
restaurantes japoneses tradicionais, mercearias, lojas de produtos importados, casas de chá, papelarias e livrarias que vendiam mangás e itens de cultura pop. Além disso, nascia uma intensa vida comunitária, com escolas de japonês, grupos de dança, karatê, artesanato e instituições como o Bunkyo, que preserva e difunde a cultura japonesa no Brasil. Nos finais de semana, o bairro ganhava vida com as feiras culturais, misturando artesanato, comida de rua e apresentações artísticas. A Liberdade se tornava um espaço de convivência entre tradição e modernidade, entre Brasil e Japão. Mais do que um enclave estrangeiro, o bairro passou a ser um pedaço do Brasil, mas com alma japonesa. Uma identidade única, construída com silêncio, disciplina, comida, símbolos e afeto. Hoje, a Liberdade é um dos bairros mais visitados de São Paulo. Turistas do Brasil e do mundo se misturam às multidões locais, especialmente nos fins de semana, em busca de uma experiência que une cultura, gastronomia e história. O bairro se tornou um ícone turístico não só pela estética japonesa, mas pela energia vibrante que toma conta das ruas. A tradicional Feirinha da Liberdade, criada na década de 70, é um dos principais atrativos. Ali, barraquinhas oferecem desde comidas típicas japonesas e chinesas até artesanato, roupas, acessórios e lembranças orientais. Ao mesmo tempo, a Liberdade se abriu para outras comunidades. Coreanos, chineses e até bolivianos e peruanos começaram a ocupar o bairro com seus próprios comércios e influências culturais. Hoje, a Liberdade é mais do que japonesa. É um retrato da diversidade étnica e cultural que define São Paulo. Shows de K-pop dividem espaço com cerimônias do chá. Restaurantes coreanos e chineses surgem ao lado de izakayas tradicionais. Cosplayers dividem o metrô com senhoras que rezam o terço na Igreja da Boa Morte. Esse caldeirão cultural não enfraqueceu a identidade do bairro. Pelo contrário, a fortaleceu, tornando a Liberdade um dos espaços mais simbólicos da convivência pacífica entre tradições e transformações. Um bairro onde a diversidade não é um discurso, é o dia a dia, a rua, o cheiro da comida, a vitrine, a vida. Apesar da atmosfera vibrante, a Liberdade enfrenta desafios que revelam as contradições de sua própria trajetória. Com o sucesso turístico e a valorização imobiliária, surgiram os primeiros sinais de gentrificação. Aluguéis subiram, moradores antigos foram pressionados a deixar o bairro e muitos pequenos comerciantes tradicionais têm dificuldades de competir com grandes redes e franquias. Aos poucos, a Liberdade corre o risco de se tornar uma fachada turística, perdendo vínculo com suas raízes culturais e sociais mais profundas. Além disso, há tensões invisíveis. Racismo contra asiáticos, sobretudo durante a pandemia, reacendeu debate sobre a invisibilidade da comunidade oriental no Brasil. Enquanto muitos consomem a cultura japonesa como entretenimento, há pouca escuta real sobre os desafios enfrentados por quem vive e constrói a liberdade diariamente. Por outro lado, novas gerações de nipo-brasileiros, sino-brasileiros e coreano-brasileiros vêm criando pontes entre tradição e modernidade. Surgem coletivos culturais, canais no YouTube, projetos de valorização da memória, iniciativas de arte urbana e ativismo identitário. A Liberdade se reinventa, mas sem esquecer do que foi e do que ainda precisa proteger. O bairro é hoje um campo de disputa simbólica entre o comércio e a cultura, o progresso e a preservação, o estereótipo e a história real. Entender a Liberdade do presente é reconhecer que ela ainda está sendo construída todos os dias por quem caminha, trabalha, resiste e sonha em suas calçadas. A Liberdade é mais que um bairro. É um território onde o Brasil se vê no espelho e nem sempre se reconhece. Entre lanternas vermelhas e caligrafias orientais, existe uma história de exclusão, resistência e reinvenção. E uma história que lembra, em muitos aspectos, o que vemos no nosso vídeo sobre o Pelourinho, um lugar que hoje celebra a cultura, mas nasceu da dor. E se você se interessa por esses contrastes, vale assistir também ao vídeo sobre Copacabana, um bairro que todos acham que conhecem, mas quase ninguém entende de verdade. Vou deixar esses dois vídeos aqui na tela para você escolher. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e comenta aqui embaixo o que achou.
Por esse vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!